Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo Jesus, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo, mas outrora, amados, eu era simplesmente uma pessoa que caminhava sem rumo, sem destino, sem expectativa de vida, porque simplesmente pensava que as coisas aconteceriam de forma natural, de forma gradativa, e não entendia os preceitos, não entendia os propósitos de Deus para a vida de um homem, os propósitos de Deus para a vida de uma família. No entanto, certa noite, Ele me alcançou, para a glória dEle. Certa noite, Ele fez com que eu o conhecesse, não só mais de ouvir falar, mas do poder dele se aperfeiçoando na minha fraqueza, quando eu estava numa noite em extrema debilidade, em extrema desilusão, em extrema angústia, e eu clamei a esse Deus que eu não conhecia, que eu só conhecia de ouvir falar. E de repente ele veio ao meu coração, ele veio à minha mente, ao meu corpo, e me deu paz. Uma paz que excede todo o entendimento, porque eu não compreendia, estava extremamente angustiado, e quando clamei ao Senhor que me libertasse da vida que eu estava levando, Ele simplesmente me tocou. O touch-me, o toque, o tocou-me do Senhor. Isso foi algo tremendo e poderoso, que mudou a minha trajetória de vida, mudou a minha história de vida. Outrora o Paulo, que era um pervertido, se transforma num homem que tem princípios da palavra de Deus, se transforma num homem que conhece a plenitude da glória de Deus, não porque é inteligente ou porque se aperfeiçoou, por causa da graça do Senhor, por causa do poder do Senhor se aperfeiçoando na minha fraqueza, na minha pequenez, Ele aperfeiçoou a sua graça. Amados, que nós possamos entender esta palavra poderosa do reino de Deus, está no livro de Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler 3 versículos, versículo 2, 3 e 5, que diz assim, Provérbios 16, versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Versículo 5, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Essa palavra é poderosa, amados, e nos dá uma direção de estabelecer um parâmetro daquilo que nós achávamos que estávamos corretos, achávamos que estávamos fazendo certo, para que nós pudéssemos entender que há um princípio em toda a palavra de Deus, que há um desígnio em toda a palavra de Deus, que há uma regra absoluta estabelecida de verdade, de pureza, de amor e de esperança na palavra poderosa de Deus. E quando ele declara no versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos olhos de Deus, mas o Senhor pesa o espírito. Ele está falando que tudo que Ele formou, tudo que Ele estabeleceu nos nossos caminhos, aos olhos dele, são puros e perfeitos, porque Ele criou todas as coisas. Mas existe uma pretensão, mas o Senhor pesa o espírito. Ele está dizendo que a santidade, a perfeição, a retidão de um homem, Ele está dizendo que em nós há alguns desejos, alguma vontade de fazer sempre o que é apartar-se da vontade de Deus. E de repente você pode estar pensando, mas pastor, em outra oportunidade você diz que Deus dá liberdade para nós fazermos o que quisermos, e Ele nos dá essa liberdade e essa esperança para que nós tomemos a decisão. É exatamente isso. Porém, Ele nos dá a liberdade de escolha, mas Ele nos dá a direção correta. Ele fala o que é bom e o que é errado e imperfeito. Ele fala o que é para a glória dele e o que é para a desonra. Então todas as coisas são formatadas e são formadas para a glória dele, porque você será bem-sucedido se honrar a palavra de Deus. Você será abençoado se honrar a palavra de Deus. Você será
uma pessoa que terá a paz do Senhor, que terá a mansidão do Senhor, que terá a paciência do Senhor, a perseverança, se você estabelecer isso para a tua vida. Porque, amados, se nós não nos esforçarmos para conquistar todas as coisas que nós fazemos aqui na terra, para conquistar algo, você estuda para conquistar algo, você trabalha para conquistar algo, você faz coisas para conquistar algo. E por que não fazer coisas ou entrar nessa dimensão do reino de Deus para conquistar isto que seja estabelecido na tua vida? A nossa salvação é pela graça em Cristo Jesus, por através da fé. Porém, nós precisamos constantemente nos esforçar para que isso seja estabelecido e para que eu realmente seja luz e sal da terra. E as pessoas falam, você não precisa fazer nada, porque Deus estabelece tudo. É uma verdade absoluta, porém, você não pode viver de qualquer forma. É um erro pensar dessa forma. É um erro estabelecer parâmetros que saiam da presença de Deus para que eu possa justificar o que eu estou fazendo. E não há justificativa quando eu parto das coisas corretas para as coisas erradas. Quando ele diz aqui no versículo 3, confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ele está dizendo, confia naquilo que você se promoveu, naquilo que você entendeu que é bom, confia no Senhor, estabelece e coloca diante dele, que certamente serão estabelecidos se forem agradáveis aos olhos de Deus. Certamente, amados, se você está pensando em algo, pensando num projeto que deturpe ou machuque ou fira a integridade de um homem ou de uma mulher ou daqueles que estão inseridos na sociedade em que você vive, certamente Deus não aprovará. E Deus é um Deus de princípios, um Deus imutável que não muda. Então, nessa dimensão do reino de Deus, ele estabelece algo poderoso. Ele vai fazer, ele vai abençoar, como diz no final do versículo 3, e seus desígnios serão estabelecidos desde que eu e você possamos entender que os nossos desígnios, que as nossas intenções sejam agradáveis aos olhos de Deus. Certamente Ele concederá, mas eu preciso entender, amados, eu e você precisamos entender o que é bom. Se você faz algo que vai ferir pessoas, vai ser bem-sucedido ou vai agregar valores para você, mas prejudica outras pessoas, certamente isso não é desígnio de Deus. Ele entende da forma que você está fazendo e certamente não estará participando, promovendo isso ao teu favor, porque Ele é perfeito, Ele quer as coisas perfeitas. E Ele está dizendo no versículo 5, abominável é o Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Quantos homens nessa trajetória, quantas mulheres você viu? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu tenho, eu posso, eu faço, eu tenho muito dinheiro, eu tenho uma herança, eu sou bem-sucedido. Ah, amados, quantos já tiveram herança? Quantos já foram bem-sucedidos? E esta herança passou para os seus filhos e de repente os seus filhos consumiram tudo. Tudo aquilo que foi adquirido com suor, com trabalho de tantos anos, 10, 20, 30, 50 anos. E de repente os filhos tomam por herança aquilo e dizimam em 1 ano, em 2 anos, porque não entenderam que havia um propósito e depois grandes projetos. Mas quando há um propósito e eu não entendo, amados, eu vou deturpar aquilo que eu entendo que é eterno. Eu vou fazer coisas contrárias à palavra de Deus e vou me perder nessa trajetória. Por isso ele declara, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Deus resiste o soberbo e arrogante, amados. Deus quer um coração passivo, um coração passivo naquilo que diz respeito a Ele, passivo naquilo que diz respeito à sua ordenança, aquele que entende, que recebe a sua palavra poderosa e descansa no Senhor, debaixo das suas mãos poderosas, como um refúgio, uma fortaleza inabalável e impenetrável, que é o descanso no Senhor. Por isso, amados, ele diz que todo arrogante de coração é evidente que não ficará impune. Nós vamos ver em toda a trajetória da nossa vida, aqueles que declararam contra o Deus Altíssimo, contra Jesus Cristo, blasfemaram contra o Senhor. Certamente essa arrogância de coração, esta mente deturpada, ele
achará o seu caminho, e não porque Deus conduziu para que ele se machucasse, é porque a sua própria soberba e arrogância fez com que ele pagasse um preço alto por isso, em determinado momento da vida dele, amados. Ele se esqueceu do Senhor, e quando nós não temos o Senhor como refúgio e fortaleza, não há esperança. E a única esperança, e o inimigo se prepara para que esse momento aconteça, para tirar, para ceifar a vida daquele que não conhece ou rejeitou a Jesus. Portanto, amados, essa é uma palavra de extremo confronto para que eu e você entendamos que deixemos a nossa arrogância de lado, a nossa prepotência, deixemos aquilo que é autoridade, que não é dos céus, que não é do reino, para que pudéssemos entender, para que estivéssemos estabelecidos nesta retidão de padrão que é a palavra de Deus. Alguns aí afora, amados, alguns governantes, alguns outros estão falando, essa palavra é arcaica, essa palavra não tem mais valor algum, porque as coisas mudaram, a tecnologia mudou, o mundo mudou, mas a palavra de Deus que eu confio, diz que passarão céus e terra, e a palavra dele permanece eternamente. Por isso esta palavra que eu confio de forma ímpar, de forma íntegra, de forma perfeita, eu tenho plena convicção do que estou falando. Ela é apta para discernir todo o pensamento e intenção do coração. Portanto, ela é perfeita para dar a mim e a você uma direção plena, uma direção absoluta, de descansar no Senhor, de confiar nele plenamente, estabelecer um padrão de vida, de conduta, para que possa ficar um legado àqueles que vêm depois de nós, os nossos filhos, que são herança do Senhor, e para que eles possam compreender que o meu pai, os meus pais, estiveram debaixo das boas mãos do Senhor, seguiram os seus princípios e deixaram para mim um legado de vida eterna, um legado de prazer, um legado de paz. É isso que eu e você precisamos entender, amados. Não confunda algumas coisas que você está vendo e achando que nada vai acontecer ou vai ficar impune. Todas as coisas serão visualmente vistas por nós, através dos tempos, porque o Senhor está no pleno controle de todas as coisas. E não pensem que o que está acontecendo no Brasil não tem nada a ver com Deus. Existem igrejas, homens e mulheres, jovens, clamando para que a glória de Deus seja estabelecida na nossa nação, clamando para que o Brasil seja temente a Deus. Por que você acha que as coisas não acontecem no Brasil? Ou ainda não veio o avivamento? Alguns já falaram, o avivamento está por vir. Nunca virá se não houver arrependimento da nação brasileira. E precisa também que os governantes se arrependam, porque eles estão no pleno governo, no controle da nação. Por isso são os primeiros que devem se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender do que estão fazendo à população, aos povos não alcançados, aos pobres, aqueles que estão afastados, aos órfãos e às viúvas. A palavra de Deus diz, amados, que há uma cobrança e ele vai cobrar. Ele é o justo juiz e prevalece a sua palavra. Espere, confie nele e você verá a glória de Deus mudando a história da nossa nação, mudando a história do Brasil, em nome de Jesus. Que a graça, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a minha e com a tua vida, seja estabelecida na sua casa o shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.